Hallelujah, hallelujah, thus is the fountain of life. 哈利路亚，哈利路亚。摸着生命活水泉源。分曲唱第一节，进入至圣所。进入至圣所，摸主施恩座，恩惠临到，如同江河。哈利路亚，哈利路亚，恩惠临到，如同江河。哈利路亚，哈利路亚，恩惠临到，如同江河。In the holiest place, live before his face, light of glory through me will shine. In the holiest place, light before his face, light of glory through me will shine. Hallelujah, hallelujah, ray of glory through me will shine. Hallelujah, hallelujah, life of glory through me will shine. 回到灵里面，祷告在主前，摸着生命活水泉源。 Forma de pensar. Hallelujah, hallelujah, fountain of life. Hallelujah, hallelujah, touch the living fountain of life. 3节，回到灵里面，祷告在主前，摸着生命活水泉源。回到灵里面，祷告在主前。 And the incense burn, fountain of life. Hallelujah, that's the living fountain of life. Hallelujah, touch the living fountain of life. That's the living fountain of life. Hallelujah, hallelujah, touch the living fountain of life. Vamos orar de 2 em 2 pela próxima mensagem, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Senhor, te agradecemos por este treinamento. Agradecemos mensagem após mensagem. Tu és de fato um Deus que fala. Que o teu oráculo com certeza está no nosso meio. Te louvamos por isso, Senhor. Confiamos em Ti para que Tu continues a falar e abras novamente cada vez mais o Teu coração para nós, quanto a apacentar o rebanho de Deus. Senhor, levanta-nos para ser os verdadeiros pastores, que apacentam todo o rebanho de Deus. Não apenas apacentando um por um, mas apacentando todo o rebanho de Deus. Ministrando a tua vida e suprimento de vida. Cuida do teu corpo. Tenha um cuidado todo inclusivo. E no teu ministério celestial, somos um contigo aqui, Senhor. No que estamos fazendo nesta terra, queremos ter o teu ministério celestial incorporado com o nosso ministério apostólico. Portanto, fala novamente conosco esta manhã, de uma maneira clara e definitiva. Oramos por cada um de nós, para que os nossos corações e espíritos sejam abertos para te entender, para te ouvir, para ouvir o que tu tens a dizer para nós. Louvado seja o Senhor. Eu creio, irmãos, que cada reunião aqui valeu a pena ter vindo aqui a Whistler, não é verdade? Cada reunião foi valeu toda a nossa viagem, da onde quer que tenhamos vindo. Eu sinto que o Senhor realmente tem nos abençoado muito ao nos trazer aqui e falar conosco. Toda a viagem valeria apenas uma mensagem, já valeria toda a viagem. Esta manhã estamos na mensagem 8. Das 9 mensagens, e nós vimos apacentar o rebanho de Deus, segundo o plano de Deus e a palavra de Deus, e segundo o ensinamento dos apóstolos. A mensagem 2 foi apacentar o rebanho segundo Deus, sendo modelos para o rebanho. A mensagem 3 foi apacentar o rebanho de Deus, vivendo pela graça de Deus. A mensagem 4 foi apacentar o rebanho de Deus, introduzindo-o na fé da verdade. E então, apacentar o rebanho de Deus de maneira orgânica, segundo a iniciativa de Deus e com a nossa cooperação. E a mensagem 6, apacentar o rebanho de Deus, conduzindo a uma vida que vive por meio de morrer, que nós vimos ontem à noite. E então, esta manhã, apacentar o rebanho de Deus, tratando com a peculiaridade, a fim de viver Cristo para a vida do corpo. Esta manhã, agora chegamos à mensagem 8, cujo tema é apacentar o rebanho de Deus, conduzindo a uma vida de oração. Para a prática orgânica da maneira ordenada por Deus, onde? Nos grupos vitais. Então, este é um título muito particular. A apacentar todo o rebanho de Deus. Conduzindo para quê? Não para orar ocasionalmente, uma vez ou outra, mas a uma vida de oração. Eu acho que todos percebemos que precisamos não apenas de um tempo ocasional de oração, sempre que alguma coisa urgente ou crítica ou crucial, vital, irmãos, todos nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos cultivar e edificar uma vida de oração, ou seja, fazer isso todo o tempo. Isso é a nossa vida, é o nosso viver. Quando temos esse tipo de vida e temos esse tipo de viver, então podemos ser pastores adequados do rebanho de Deus. Quando entramos na sinopse, vamos ver, que não é apenas uma questão de orações individuais que devemos edificar, mas também precisamos orar uns com os outros, os presbíteros, os cooperadores, os santos, as reuniões de oração da igreja, os grupos vitais. Todos precisamos incorporar essa questão importante da vida de oração em todos esses aspectos. Vamos ver o algarismo romano número 1. Os presbíteros,
porque todos vocês, irmãos, ou são presbíteros ou irmãos responsáveis, cooperadores. Isso aqui é um grupo particular ao qual nos dirigimos nesse treinamento. Os presbíteros devem ter uma vida de oração. Devem. Nós devemos, irmãos, ter uma vida de oração para nós desenvolvermos, cultivarmos, edificarmos pessoalmente e também com os outros na vida da igreja. E um ministério de oração, ou seja, um serviço, não é só uma questão de orar uma vez ou outra, oramos 5 minutos com o Senhor toda manhã e aí saímos e vivemos uma vida como queremos. Não, é uma vida de oração, é um tipo de viver e se torna até mesmo, quando nós desenvolvemos isso e levantamos e aperfeiçoamos isso, até que isso se torne um ministério de oração, ou seja, nós desenvolvemos um tipo de serviço ao Senhor, um serviço aos santos, no qual ministramos ao Senhor e ministramos aos santos na nossa oração. Não é só pedir para o Senhor fazer algo por nós, ou pedir que o Senhor nos dê algo, mas isso se torna um verdadeiro ministério, um tipo de serviço que prestamos ao Senhor e aos santos. Então, isso é uma vida de oração e uma vida de ministério para apacentar a igreja local. A ênfase aqui está na vida da igreja como o rebanho de Deus. É claro, vocês veem que a referência é 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, e ali Paulo estava escrevendo para Timóteo, ele disse: eu exorto que use o quê? Antes de tudo, Paulo exortava o quê? Que ele usasse a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Ações de graças em favor de quê? De todos os homens. Portanto, Paulo aqui foi muito claro de que na vida da igreja onde estamos, a primeira prioridade deve ser a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos, interferindo em favor deles, dos assuntos deles. Isso é antes de tudo, ok? De orações, súplicas, ações de graça em favor de todos. Vamos ler a letra A juntos. Os presbíteros na igreja devem receber a exortação de Paulo para, antes de tudo, orar. Em uma igreja local, os líderes devem ter uma vida de oração, a fim de estabelecer um exemplo de oração para todos os membros seguirem, orando sempre, em todo lugar e em todo tempo no Espírito. Os líderes devem ter uma vida de oração, a fim de estabelecer um exemplo de oração para todos os membros seguirem. Então, se nós não liderarmos, nós não lideramos para controlar ou dirigir ou administrar. Nós lideramos para quê? Principalmente para orar, para que o rebanho estabeleça esse mesmo tipo de vida que nós. Isso é muito importante no cuidado de uma igreja local. Alguns irmãos, na sábado de manhã, lá em Torrance, Califórnia, nos reunimos os sábados às 8h30 da manhã e realmente nós ficamos anelando por esse tempo com o Greg Spencer, Bob Newing, vários irmãos. E a primeira coisa que nós fazemos, irmãos, nós não ficamos conversando sobre isso ou aquilo. A nossa preocupação é que em Torrance tem uma equipe que vai no campus universitário, tem 6 treinandos que vão lá. Então, nós temos muitas coisas para ter comunhão e a primeira coisa que fazemos é orar juntos. É muito excelente isso. Eu realmente anelo por esse tempo cada sábado de manhã. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Às vezes, nós gastamos quase 45 minutos ou 1 hora, embora haja tantas coisas, assuntos para tratar na nossa comunhão. Muitas vezes, nós não conseguimos tratar todos os assuntos, mas nós sentimos que orar por aquilo durante 30 ou 45 minutos, já realizamos muito. Então eu recomendo, irmãos, muito, quando vocês se reunirem, orem. Os presbíteros se reúnem no sábado de manhã,
segunda noite, terça noite, na tarde do domingo, orem. A primeira coisa é orar, antes de tudo. Nossa principal função deve ser levar tudo à presença do Senhor através da oração. Orar todo o tempo, Paulo disse. Orar sem cessar e orar em todos os lugares. Em todos os lugares, em todo o tempo. E por isso eu recomendo, irmãos, não entre nos assuntos primeiramente. Primeiro entre na oração. Orando uns com os outros, exercitando o seu espírito, certo? E orando. Isso é muito bom. Então, ali, em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo disse a Timóteo, quero, portanto, que vocês exercitem. Vocês precisam exercitar. Então, em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4, e o versículo 8, você tem a exortação de Paulo ali. Isso é muito bom. Em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo exorta Timóteo, eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quando estamos orando, a ira se vai. Quando estamos orando, as discussões se vão. Nós saímos do ego, saímos do homem natural, entramos no Espírito e o Senhor pode fazer muito. Portanto, é muito bom isso. É claro, em Efésios 6, 18, Paulo mencionou aos Efésios, orando em todo tempo em Espírito. Orando o tempo todo em Espírito. Não apenas nas reuniões de oração, mas em todo lugar e todo tempo em Espírito. Letra B nos diz, a falta de oração, isso é uma coisa que nós podemos cair, é o seguinte, aqui diz, segundo a palavra, 1 de Samuel 12, 23, Samuel estava falando que se ele não orasse pelos israelitas, a nação de Israel, ele percebeu que aquilo era um pecado, irmãos. Isso não é algo pequeno. Samuel disse, mas quanto a mim, ou seja, o resto dos israelitas podiam estar envolvidos nisso, naquilo, mas quanto a mim, ele falou, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então aqui há uma palavra muito importante aqui, que se nós não exercitarmos nosso espírito em oração, orando pelos santos, orando pelo mover do Senhor, orando pela sua restauração, orando por toda situação na restauração do Senhor, isso é considerado como um pecado. A falta de oração é um pecado. Todos na restauração do Senhor devem orar muito e permanecer firmes contra o pecado da falta de oração. Se você também olhar em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo falou aos colossenses, perseverai em oração. Ou seja, não sejam superficiais, não sejam levianos, ou seja, você precisa começar a orar e tem que continuar a orar forte nessa oração até que você conseguir alcançar o resultado. Até você quebrar o osso e atingir o tutano. Você atravessa o seu homem natural, o velho homem, e você entra no seu espírito, toca o trono da graça no Santo dos Santos e aí percebe que o Senhor realmente pode fazer algo naquela situação. Portanto, perseverai na oração, certo? E Paulo disse, vigiando nisso, com ações de graça. Com ações de graça. Uma semana ou duas atrás, eu estava visitando uma igreja em Connecticut. E lá os irmãos, na manhã do domingo, para cuidar dos novos que vêm dos campi universitários,
Eles têm um monte de reuniões lá no campus universitário. E para cuidar desses novos, para eles estabeleceram uma reunião às 10 horas da manhã, e aí eles vão lá para o porão, tem uma comunhão informal, depois eles sobem, e lá em cima os irmãos apresentam uma situação geral, por que nós nos reunimos, por que nós fazemos assim, por que nós falamos amém, né? E para preparar os jovens e os universitários a virem pela primeira vez para a reunião. Então, 4 ou 5 semanas de reuniões especiais. E aí os irmãos tocam a questão da Bíblia, a questão do Deus triuno, a questão da pessoa e da obra de Cristo. Quando eu estava lá, nós tocamos a questão sobre o que é a igreja, o corpo de Cristo para os novos. Compartilhamos ali uma meia hora mais ou menos, demos testemunhos, e depois da reunião, eu subi com aquele casal um casal que estava ali pela primeira vez, o nome dele é Jody, tivemos comunhão sobre diversas coisas, falamos sobre a reunião, e eu perguntei para ele o que você achou da reunião. Ele falou, eu achei muito bom, menos uma coisa, vocês não oraram. Eu falei, você tem razão. Então, nós cantamos naquela reunião, tivemos uma palavra de 35 minutos, tivemos compartilhar, mas não oramos. E eu percebi, eu realmente fui convencido. Irmãos, nós podemos fazer tudo, podemos estabelecer qualquer tipo de reunião, fazer isso ou aquilo. Mesmo esse irmão novo, ele falou, o poder está na oração. Ele não estava nos repreendendo, mas ele tocou nisso, ele ficou chocado. Imediatamente eu falei com os irmãos lá, falei, irmãos, nós precisamos orar. Na próxima semana que vem eles vão ter lá uma reunião especial com relação a profetizar. Eu falei, no comecinho, irmãos, orem, logo no começo. Há alguém que mesmo que não sendo do nosso meio, que não viu a restauração do Senhor, imediatamente ele percebeu que nós não oramos na nossa reunião. Eu percebi, Senhor Jesus, eu realmente fui convencido. Irmãos, nós precisamos orar em todo o tempo, até aquele que ainda não estava na restauração do Senhor, imediatamente ele percebeu o poder das orações. Ele falou, tudo está muito bom, mas não havia oração. Antes de tudo, irmãos, antes de tudo, não é depois de tudo, irmãos. Bem, aquilo realmente me convenceu. Eu percebi que nós podemos cair numa situação, até mesmo na restauração do Senhor, na nossa prática da vida da igreja, fazemos tudo. Temos uma palavra maravilhosa, uma palavra excelente ministrada, podemos cantar, ter esse tipo de reunião, aquele tipo de reunião, fazer isso, fazer aquilo, mas não há oração. Como que o Senhor pode operar tanto? Então espero que o Senhor realmente possa falar conosco, como antes de tudo, oração. Orações, petições, orações, ações de graça, em favor dos santos. Letra C é a comunhão do irmão Lee, no estudo Vida de 1 Timóteo. Falando sobre a sua atividade limitada, ele falou sobre que ele foi descansar, falou sobre certas necessidades, e ele disse que ele orava por isso. Talvez o Senhor tenha me limitado para me impressionar, e às vezes o Senhor nos limita para nos impressionar com o fato de que a oração é mais importante do que a obra. Não é fácil nós ouvirmos isso, irmãos. Nós preferimos fazer um monte de obra e atividade e deixar a oração de lado, né? Como se fosse um carimbo. Nós fazemos isso, nós trabalhamos, fazemos isso, fazemos aquilo. Um carimbo, como se desse uma carimbada. Não é assim. Isso envolve uma vida de oração e um ministério de oração. Então precisamos perceber que a oração é mais importante que a obra. E ele falou que todos nós aprendamos a lição de que a maneira de ter uma boa vida da igreja é o quê? Organizar? Não, é o quê? É orar. Você quer ter uma boa vida da igreja? Você quer ter uma vida da igreja prevalecente? Qual é a melhor maneira? Eu lhes digo, a vida da igreja mais prevalecente é daquela igreja que ora. Todos os santos oram em todo o tempo. E
oram em todos os lugares. Se em vez de falarmos, orarmos, o que o irmão ali falou? A igreja em nossa localidade será o quê? Transformada. Vocês não querem que que a igreja na sua localidade seja transformada? Nós estamos reunindo aqui há anos. Alguém pode falar, precisamos de nova vida, de transformação. Então vamos orar. Liderem na oração. A igreja em nossa localidade será transformada. Letra D. Vamos ler o D, irmãos. Nossa oração é necessária para realizar o desejo de Deus, a fim de que tenhamos uma vida da igreja adequada e desfrutável em toda piedade e respeitabilidade, a fim de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se não orarmos, Deus não pode levar a cabo sua economia, certo? De levar pessoas a si mesmo para que sejam edificadas, cresçam e tenham um corpo orgânico. É impossível. Do lado dele, ele deseja, ele anela por isso. Esse é o desejo do seu coração. Que todos os homens, não alguns, todos os homens, porque ele criou todos os homens. Seu desejo é que cada um, criado por ele, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento experimental das verdades divinas. Do lado de Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Não apenas algumas pessoas, mas o seu coração é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do seu coração. Então, para levar a cabo isso, ele precisa da cooperação do homem. Se não orarmos, não podemos realizar o desejo do homem para a salvação do homem. É claro, todos nós temos encargo nas nossas localidades pelo crescimento da igreja, pela edificação dos santos, para que os santos sejam ganhos, pratiquem a maneira ordenada por Deus, mas se não orarmos individualmente, coletivamente, não podemos realizar o desejo de Deus pela salvação do homem. E isso é claro em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Certo? Deus, nosso Salvador. Que tipo de Deus é o nosso Deus? Ele é um Deus Salvador. Nosso Deus é o quê? Um Deus Salvador. Esse é o tipo de Deus que ele é. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Não apenas salvos, mas o quê? Depois de salvos, não apenas salvos no seu espírito, salvos na sua alma, salvos no seu corpo, sejam completamente salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. As verdades divinas, precisamos ser salvos e entrar na experiência de todas as ricas verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Se não orarmos, não há como os homens serem salvos. Isso não é uma questão acidental. Temos que orar para que o desejo de Deus seja realizado da salvação dos homens. Letra E. Em nossa oração, devemos seguir o modelo do apóstolo Paulo, que era obcecado com a visão celestial da economia de Deus, de dispensar-se a si mesmo ao seu povo escolhido, para torná-los a expressão de Cristo. Paulo viu que a realidade da vida do corpo é a experiência interior do Cristo que habita em nós, e ele nunca negligenciou o desejo de Deus de trabalhar a si mesmo no homem. Nunca esqueçam que o foco deste treinamento é apacentar o rebanho de Deus. Não apenas individualmente. Isso significa que nós estamos cuidando de todo o rebanho, todos os santos. Não apenas alguns entre nós estão entrando nisso. Alguns entre nós precisam ter essa realidade. Nosso coração, irmãos, é que cada um que estão sob o nosso cuidado entrem nessa realidade, para que todo o rebanho de Deus seja cuidado. Não apenas uns.
Não que alguns cheguem e outros não. Nosso coração é que toda ovelha, cada um de nós seja aperfeiçoado nisso e também que nós, irmãos, tenhamos um coração de apacentar por todo o rebanho de Deus, para introduzir todos os santos que estão sob o nosso cuidado a uma vida de oração. Aqui podemos ter encargo de fazer isso, levar a cabo isso. Mas não sabemos por que orar. Muitas vezes nós não temos para que orar. Talvez oramos por 5 ou 10 minutos e parece que não tem mais motivo, não tem mais o que falar, não tem mais sobre o que orar. Então Paulo é nosso modelo. Você tem a oração em Efésios 1 e aqui você tem a oração no capítulo 3, certo? Portanto, agora sabemos que podemos orar se nós não tivermos conteúdo ou encargo, irmãos. Vamos para Efésios capítulo 3. Como Paulo tinha encargo, ele falou: eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, onde? No seu homem interior, mediante o seu Espírito. Senhor, fortalece-me no meu homem interior, para que Cristo faça morada no nosso coração profundamente, e que nós façamos o quê? Sejamos enchidos até toda a plenitude de Deus. Podemos orar isso por todos os santos. Senhor, me fortalece no meu homem interior. Senhor, fortalece os irmãos, fortalece as irmãs, fortalece-nos no homem interior. Dá-nos poder, dá-nos ousadia. Toma toda a nossa pessoa interior, Senhor. Faz tua morada profundamente no nosso coração. Como o metrô em Moscou, em São Petersburgo. É lá fundo. O Moscou de São Petersburgo é mais profundo do que Moscou. Você começa a descer. E aí tem um platô, uma plataforma. Aí você desce para outro nível. Nós temos que nos aprofundar como as estações de metrô em São Petersburgo. Que estamos sempre aí. Nós estamos sempre aí nas ruas, patinando nas ruas de São Petersburgo. Senhor, me fortalece no meu homem interior. Senhor, faz morada no meu coração. A palavra grega é kata, profundo. Senhor, aprofunda-te no meu coração. Cada vez que nós oramos, nós temos que ir cada vez mais fundo. Senhor, faz morada no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade, minha consciência, todo o meu ser interior. Como o irmão Ron compartilhou na última mensagem, para que as partes interiores do Senhor se tornem nossas partes interiores. Como que a parte interior do Senhor pode se tornar nossas partes interiores? Através da oração, orando para que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos energize, nos equipe, para que o Senhor faça a sua casa, faça morada profundamente no nosso coração. Ele quer ganhar nossa mente, emoção, vontade, consciência, todo o nosso ser interior seja empapado, saturado e permeado com Ele. Então podemos orar, Efésios 3, certo? Orações que o irmão Lee ministrou durante anos para nós na restauração do Senhor, para que sejamos enchidos até toda a plenitude de Deus, para que possamos conhecer a altura, a largura, a profundidade, todas as dimensões, para que conheçamos tal Cristo no corpo de Cristo. Aqui diz que Paulo era obcecado. Claro que isso aqui é obcecado no sentido positivo e não negativo. Irmãos, precisamos ser obcecados, entre aspas, obcecados com a visão celestial da economia de Deus, de dispensar esse Deus triuno a nós para nos tornar a plenitude de Deus. Vamos ler letra F. Nosso espírito e atitude com nossos pensamentos e orações devem ser que os santos tenham Cristo interiormente, que Cristo faça sua morada em seus corações e que eles sejam enchidos até toda a plenitude de Deus.
Com base neste espírito e atitude, devemos dobrar nossos joelhos para orar e ter fé diante de Deus. Dessa maneira, nosso serviço na igreja será grande e glorioso para a glória de Deus na igreja. Amém. Grande e glorioso para a glória de Deus na igreja. Espero que todos possamos entrar nesse tipo de experiência de oração. Como irmãos líderes, orando pela igreja na nossa localidade, entremos nesse tipo de vida de oração, ok? Nós mesmos, nós próprios, pessoalmente, devemos desenvolver um tipo de vida de oração diante do Senhor, e então, quando nos reunimos com os irmãos responsáveis, nós também aprendamos como orar juntos, como orar a oração, quando Paulo fez em Efésios capítulo 3, para que todos os santos sob o nosso cuidado na localidade em que estamos, eles o quê? Para que Cristo faça a sua morada no coração deles diariamente, cada minuto, reunião após reunião, dia após dia, esse próprio Cristo possa fazer sua morada no coração deles. Temos que orar por isso, irmãos. Isso não acontece acidentalmente. Temos que laborar diligentemente em oração para que essa seja a experiência dos santos que estão sob o nosso cuidado. Para que vejamos o resultado, temos que buscar um resultado desse tipo de oração diante do Senhor. Vamos para o Algarismo Romanos, número 2, vamos ler juntos. A prática orgânica da maneira ordenada por Deus nos grupos vitais para edificar a igreja pode ser realizada somente por muita e minuciosa oração. Veja que nós estamos aqui passando da questão da vida e ministério de oração para apacentar uma igreja local, para a questão de participar de grupos vitais. Veja novamente, o título fala que nós precisamos apacentar o rebanho de Deus, conduzindo a uma vida de oração para algo. Não simplesmente para nós termos uma vida de oração prevalecente, mas esse tipo de apacentamento é para quê? É para a prática orgânica da maneira ordenada por Deus nos grupos vitais. Então agora estamos falando dos grupos vitais. Eu gostaria que o irmão Raul Barrandas ainda estivesse no nosso meio. É claro, ele está com o Senhor, mas ele foi um pioneiro nessa questão de tentar introduzir seriamente esse encargo do irmão Lee, dos grupos vitais na vida da vida da igreja, na restauração do Senhor. O irmão Raul gastou muito tempo penetrando nisso e sentimos neste treinamento que não podemos negligenciar e colocando essas coisas diante de vocês, também a nossa vida de oração, orar individualmente, coletivamente, a oração dos presbíteros, a oração de todos os irmãos, tem que ser para algo, para que tenhamos uma vida de oração e um ministério de oração, para que possamos nos tornar orgânicos. E se não orarmos, se não levantarmos um modelo com nós mesmos, gastando um tempo diariamente com o Senhor, não podemos nos tornar orgânicos. Seremos apenas organizacionais, estaremos em técnicas, em função, fazendo um monte de coisas, mas não seremos orgânicos. O que nos torna orgânicos é a oração. Quanto mais você ora, mais orgânico você se torna. Quanto mais você entra na vida do Senhor. Portanto, esse tipo de apacentar é para a prática orgânica da maneira ordenada por Deus, de gerar, nutrir, edificar, ensinar, edificar nos pequenos grupos e na edificação das reuniões maiores através do profetizar. Se não entrarmos nesse tipo de situação de oração, não podemos nos tornar orgânicos, ok? E o que fazemos não introduzirá vida para a situação, apenas um arranjo organizacional, pensando nisso e naquilo, não poderemos trazer o suprimento de vida orgânico a todos os santos que o Senhor pode ter entre nós, um grupo, uma vida da igreja de grupo vital. Não é só
não é só uma reunião do grupo vital, irmãos, que seja um grupo vital. Nós temos uma reunião vital, temos reunião de grupo vital, temos reunião de casa. Claro, nós temos reuniões, mas você não tem um grupo vital. Talvez você tenha uma reunião semanal. Talvez você tenha uma reunião semanal. Você fala, temos uma reunião de grupo vital. Você tem uma reunião de grupo vital ou você tem um grupo vital? Você pode ter uma reunião por semana, mas depois da reunião você não é mais vital. Você é vital no sábado à noite e nos outros 6 dias da semana você não é vital. Você é orgânico durante 4 horas por semana, então você é inorgânico, não orgânico. Não é uma questão de ter uma reunião que seja vital, é uma questão das pessoas, das próprias pessoas serem vitais. Se nós, irmãos, formos vitais, tudo que fizermos se tornará vital. Se formos orgânicos, vivos, ativos, então na nossa oração, no nosso falar, no nosso cantar, na nossa reunião, tudo se torna vital e orgânico. Então, Algarismo Romanos 2 fala a prática orgânica da maneira ordenada por Deus nos grupos vitais. Não fala nas reuniões dos grupos vitais, fala nos grupos vitais. O irmão Lee nos mostrou, tudo bem, nós temos, se você ter só uma reunião de casa, não é isso. Das reuniões de casa ele foi para reuniões de grupos pequenos. Ele falou, agora nós precisamos não apenas de reuniões pequenas, mas precisamos de reuniões de grupos vitais. De grupos pequenos grupos. Então ele chegou nos grupos vitais. É um grupo que começa com o quê? Com uma pessoa que se torna vital, certo? O irmão Dick e eu recentemente estivemos em Accra, em Gana, em Lagos, na Nigéria, para um treinamento de 4, 5 dias nos 2 lugares. E nós entramos na vida da igreja de grupo vital. A humanidade de Jesus tipificada pela oferta de manjares. Gastamos 5 dias em Gana, 5 dias na Nigéria, levando os santos ali para a vida da igreja de grupo vital. E enfatizamos muito que um grupo vital começa com o quê? Não com um arranjo organizacional pelos presbíteros, ok? Geograficamente, dessa maneira, você reúne aqui, reúne ali, nada disso. Uma pessoa se torna vital. Essa é a comunhão do irmão Lee. O grupo vital começa com uma pessoa que está desesperada pelo crescimento e a expansão da igreja. Então começa com uma pessoa. E essa uma pessoa faz o quê? Ela ora, ela exercita, ela vai diante do Senhor e faz o quê? Se arrepende continuamente. Certo? Quantas vezes o irmão Lee falou, irmãos, vocês têm mantido continuamente as suas orações de arrependimento? Significa que a cada momento, diariamente, nós temos que nos arrepender, confessar pecados, erros, fracassos, falhas, peculiaridades. Isso é um lidar constante com o Senhor para que nos tornemos uma pessoa vital, uma pessoa viva, nos tornamos ativos, nos tornamos cheios de vida, certo? Nós vivemos uma vida crucificada, vivemos em ressurreição e todo o nosso ser é introduzido numa situação de vida. Somos vivos, ativos, cheios de vida. Essa uma pessoa, o grupo vital começa com uma pessoa, irmãos, certo? Não é uma questão de apresentar isso para a igreja. O Senhor precisa de grupos vitais, irmãos. O irmão procura um companheiro. Começa com uma pessoa que se torna orgânica, viva e ativa. Ele ora, ela ora, coloca aqueles diante do Senhor, lida, trata com o Senhor diariamente, tornando-se vivo e ativo. E assim, de repente, o que acontece? Aí o Senhor o toca, o convence que ele precisa de um companheiro. E então ele não vai escolher algum dos seus amigos, ou companheiros, ou colegas, mas orando ele sai de si mesmo, sai do homem natural, sai das suas preferências, das suas escolhas,
e entra na esfera do Espírito, e aí o Senhor pode falar com ele para ir e contatar um determinado pessoa. E o irmão Lee fala uma determinada pessoa que tem um coração de busca. Não é para uma pessoa qualquer. O Senhor vai te tocar para procurar um outro santo que tem coração de busca. Alguém que busca, um buscador. E você vai a ele. E quando você vai a ele, você não sabe o que dizer a ele. Quando você vai até ele, você não sabe o que dizer. Você não sabe o que fazer com ele. Então, quando você está ali com eles, talvez na sua casa ou em algum lugar, você não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Espontaneamente começa a orar e pergunta: o que faremos? Para que o Senhor recomenda e vocês começam a orar. E aí essa pessoa se torna vital, se torna viva. Então a igreja na sua localidade tem uma pessoa vital. Louvado seja o Senhor, ele ganhou um. Essa é a maneira detalhada pela qual o irmão Lee fala sobre os grupos vitais. Uma pessoa começa com uma pessoa viva, ativa, e então, tornando-se orgânico e vivo e ativo, ele contata um outro santo buscador. Agora são dois, estão orando juntos, tendo comunhão juntos, buscando o Senhor juntos. Agora, naquela localidade, pelo menos você tem dois que estão lutando. Antes você tinha uma igreja, podemos ter uma vida da igreja com 100. Muito bem, a vida da igreja está muito boa. Muito bom. Mas você está numa vida da igreja de grupo vital? Talvez não. Mas uma pessoa se torna vital e começa a lutar. E aí ele alcança mais uma pessoa vital. Agora você tem dois. Antes você tinha 100 santos e nenhum vital. Aí agora você tem 100 santos e um vital. Não é melhor? Melhor do que nada, né? E aí agora você tem santos e 2 deles são vitais. Essa é a maneira com que o irmão Lee compartilhou de vitalizar toda a igreja. Como pastores devemos apacentar os santos na nossa localidade e conduzi-los à vitalidade. E é claro, isso envolve a vida, a verdade, todos os outros assuntos que foram tocados nesses últimos 2 dias. Mas precisamos conduzir os nossos santos, torná-los vitais na nossa localidade. Não apenas com arranjos, organização, dando ordens, mas tomando a liderança em sermos vitais. Nós, irmãos, no presbitério, nós precisamos ser um grupo vital. Irmão, o seu presbiterato é um grupo vital? Você tem muita oração e oração cabal completa? O seu presbiterato deve ser um exemplo para os santos. O presbitério na minha localidade é um grupo vital. Tudo que nós fazemos, nosso viver, agir, orar, tudo é em vida. E cada um que nós contatamos, nós o tornamos vivo, ativo, vital. Irmãos, aqui há um grande encargo. O apacentar o rebanho de Deus. O lugar mais importante que deve ocorrer é em grupos vitais. Novamente, eu não falo reunião, eu não estou falando de reunião de grupo vital. Estou falando de grupo vital. Ou seja, você é vital na reunião e fora da reunião. Você é vital no trabalho, você é vital no mercado, você é vital dirigindo o seu carro, você é uma pessoa vital. Portanto, quando você se reúne com os outros, você os torna pessoas vitais. E quando eles se reúnem juntos, eles se tornam o quê? Um grupo vital. Ok? Esse é um grande encargo, irmãos. O irmão Lee foi para o Senhor, ainda não havia percebido isso acontecer na restauração, num certo sentido. Letra A diz: para sermos entremesclados nos grupos vitais, precisamos primeiro o quê? Orar, o quê? Sozinhos, individualmente, ok? Isso é o primeiro e mais importante. Precisamos ser vigilantes, estar alertas para manter a nossa vida de oração.
Isso é Paulo em Efésios 6. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra. De que maneira? Com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. Que é isso? Paulo percebeu que você precisa vigiar pela sua vida de oração. Você tem que mantê-la, preservá-la, cuidado para não perder a vida de oração. O inimigo, ele quer destruir isso. A coisa mais difícil para nós mantermos é uma vida de oração. Nós podemos ler o ministério, ler a palavra, podemos cantar, fazer isso, pregar o evangelho, mas quando chega a oração, irmãos, é difícil. Acaba o encargo, não temos encargo para orar, nós paramos de orar, nós tropeçamos e falamos, não funciona, e desistimos. Paulo sabia isso, Paulo percebeu isso. Então, naquele mesmo livro de Efésios, quando ele falou no capítulo 3 sobre orar ao Pai, no capítulo 1 também, no capítulo 6 do mesmo livro, ele fala o quê? Perseverando, vigiando, irmãos, com toda a perseverança. Temos que vigiar para que isso não seja roubado de você, para que Satanás não penetre e confisque isso. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Precisamos, irmãos, determinar de alguma maneira, cada manhã, durante o dia, num algum momento, ou no nosso carro, nós vamos a um certo lugar por nós mesmos e nós, Senhor, não deixa que Satanás roube o meu tempo pessoal de oração. Nós temos que lutar, irmãos, por esse tempo. Não é algo pequeno. É por isso que Paulo orou e nós temos que vigiar com toda a perseverança. Significa vigiar pela nossa vida de oração. Cuidado para que você não perca isso, não gaste o seu tempo, para que algo não interrompa o seu tempo, para que algo não roube o seu tempo. Você separa um tempo, tudo mais vai, telefones celulares desligados, não responde à porta, tudo separa de tudo. Senhor, edifica em mim uma vida de oração para que eu vigie por isso, com toda a perseverança. Paulo diz, Efésios 6, 18, eu enfatizei essa questão de vigiar sobre isso. E vigiando com toda a oração, na sua oração. Isso é um. Vamos ler o algarismo arábico número 1. Não devemos permitir que nosso tempo individual de oração seja arruinado, capturado, anulado ou interrompido. Nossa atitude em nossa oração deve ser que estamos agora com o nosso Rei e que não queremos ser impedidos de ter esse tempo com Ele. Certo? Em Mateus 6, o Senhor disse, quando orar, entra no teu quarto particular. Todos nós precisamos de um quarto particular. Precisamos de algum tipo de quarto particular em algum lugar. Mesmo nesse hotel Hilton onde eu estou, eu encontrei uma salinha que tem máquina de vender doce ali. Eu me tranco ali e eu tiro, eu viro de cabeça para baixo a lata de lixo, sento em cima da lata de lixo. Irmãos, nós temos que ter alguma coisa, temos que estar desesperados por isso. Então todos nós precisamos de uma sala particular na sua casa, no seu trabalho. Quando eu ia para a universidade em UCLA, eu ia lá no telhado do edifício de matemática, encontrei um lugar ali onde eu podia orar. Uma vez eu estava orando muito alto e um professor foi lá, pediu para eu abaixar o tom das minhas orações. Então, tente encontrar um lugar onde você possa orar alto. Às vezes nós precisamos orar alto, certo? Às vezes quando eu oro alto, eu saio de mim mesmo. O princípio, irmãos, é encontre um lugar particular. Entre nele, deixa tudo de lado e abre o teu ser para o Senhor, certo? Número 2 diz,
Devemos ir sozinhos a Deus, sem nenhuma pessoa, assunto ou coisa para distrair-nos ou ocupar-nos, de modo que sejamos completamente infundidos e saturados com Deus. Necessitamos chegar a um nível mais elevado, a uma alta montanha, para contatar o Senhor individualmente e em segredo, e de maneira definitiva e prevalecente, a fim de sermos infundidos com Ele. Isso está em Mateus 14, Marcos 1. O Senhor encontrou um jeito de fugir. Ele fugiu da multidão. Ele não chegou lá e falou: o que vocês acharam do meu sentimento? Não foi glorioso? Nada disso. Ele fugiu, subiu lá no monte e foi orar. E 5.000 pessoas subiram o monte com ele. De repente, ele encontrou um jeito de escapar sem que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Aqui, uns versículos em Êxodo também mostram que Moisés mostrou que é possível gastar um tempo com o Senhor para que todo o nosso ser se torne radiante com Cristo. Nós nos empapemos com Cristo diante do Senhor.